Então, olá, boa tarde de novo, né, a todos. Eu sou o professor Gerson Tenório dos Santos, coordenador do mestrado profissional práticas docentes no ensino fundamental lá da Unimes, também professor de letras há muito tempo, né, já fui coordenador 12 anos, professor de curso de letras, também na Unimes, né, e também atualmente sou membro e vice-líder de um grupo de pesquisa em literatura na PUC São Paulo, que se chama Categorias da Narrativa. Então, estamos aqui, eu, as duas professoras Gisele, nós temos a professora Gisele Prado, nós temos a professora Gisele Larizati, e temos o professor Risato Nunes, né, que vai ser o nosso autor, que vai falar após as duas professoras Gisele. Então, pela ordem, nós vamos fazer a seguinte apresentação. A professora Gisele Prado vai falar 15 minutos sobre esse interessante romance que vocês vão ter o prazer de conhecer agora em primeira mão, nas falas das professoras. Em seguida, vamos ter a outra professora Gisele, né? Não foi à toa que convidamos duas Giseles, isso aqui foi um plano, né? Enfim, quando nós planejamos esse lançamento. E nós temos o prazer de ouvir duas professoras Giseles, que são ambas da área de letras e que vão fazer, né, comentários sobre essa obra bem interessante. E depois o professor Risato, por último, fala. Então, eu vou, agora, nesse momento, eu vou apresentar a professora Gisele Esteves Prado, que vai fazer, primeiramente, o seu comentário por 15 minutos. Quem é a professora Gisele? A professora Gisele, ela possui graduação em licenciatura plena em Comunicação e Filosofia, com ênfase em Língua e Literatura Portuguesa, pela PUC São Paulo. Possui também graduação em Logística e Transportes pela FATEC. Possui graduação em Gestão Portuária pela FATEC também. Possui pós-graduação em Comunicação Social pela Fundação Casper Libero. Possui pós-graduação em Ensino à Distância pela Unimes, aqui de Santos, a nossa Unimes. Possui pós-graduação em Formação Pedagógica, Tecnologias para a Gestão da Aprendizagem Online pela Unimes também. Ela é mestra em Ecologia e Sustentabilidade pela Universidade de Santa Cecília. É especialista e consultor em normas técnicas da ABNT e especialista em artigos científicos e trabalhos acadêmicos. Já tem bastante experiência, ela tem 35 anos de experiência em magistério, ensino fundamental, médio e superior. É também revisadora e preparadora de textos com experiência de 33 anos na área, tendo atuado em diversas editoras e revistas. Possui um livro editado na Alemanha sobre sustentabilidade, 3 artigos publicados em livros pela Unimes e organizadora de 2 livros de artigos sobre EAD de professores da Unimes. Bom, então agora eu vou passar a palavra à professora Gisele, com L só, que vai agora fazer os seus comentários desta interessante obra do professor Risato. Por favor. Boa tarde a todos, boa tarde ou boa noite, alguns dizem que depois das 18 já é boa noite, né? Primeiramente eu quero agradecer ao professor Risato pelo convite, ao professor Gerson, à faculdade, a Unimes, né, por essa oportunidade de estar aqui falando. Eu me apaixonei pela Gisele, me apaixonei pelo livro, e para mim é um prazer estar aqui podendo colocar algumas das minhas pequenas observações a respeito do livro, né? Eu acho que, antes de mais nada, né, antes de ser uma história de amor, de ódio, de vingança, né, eu acho que o romance, ele fala muito sobre os sentimentos humanos, né? Ele fala o tempo todo sobre sentimentos humanos, e a gente tem todo tipo de gente nesse romance, né? A gente tem pessoas pobres, ricas, poderosas, humildes, cruéis, amargas, tristes, felizes, gratas, desonestas, criminosas, gentis, gordas, magras, feias, bonitas, inteligentes, espertas, corruptas, medrosas, corajosas, insanas, violentas, incompetentes, limítrofes. A gente tem todo tipo de gente nesse livro. Assim, essas foram algumas das características que eu levantei, mas a gente encontra todos esses perfis no livro do professor Risato. E essas personagens controversas estão presentes, né? E essas personalidades também, que são com seus sentimentos igualmente controversos, né? E aí eu fazendo a leitura, o tempo todo eu me deparei com... O tempo todo ficou recorrendo para mim uma coisa que são os 7 pecados capitais, né?
E aí eu até conversando com a outra professora, com a professora Gisele, eu falei, Gi, eu acho que eu vou falar da presença dos 7 pecados capitais no livro, e a gente encontra isso, né? Eu vou fazer o possível para não dar spoiler, né, do livro, mas eu já vou adiantando para quem está aí assistindo que o livro é apaixonante, ele é interessantíssimo, ele prende a gente. Eu tinha pouco tempo para ler, mas eu não conseguia parar de ler, eu queria terminar logo, né? Então, eu levantei aqui os 7 pecados, né? Eu vou falar primeiro da luxúria, né? Que ela também, a luxúria também no seu sentido original, ela é um dos pecados que diz que você pode se deixar dominar pelas paixões, né? E toda a vida do Sérgio, do personagem, ela se pauta, né, em cima dessa obstinação que ele tem pela Gisele, né? Ele não era um homem viciado em sexo, não era um estuprador, não era um libidinoso, mas ele vai fazer de tudo para ter uma noite de amor, né? Uma noite de luxúria com a sua Gisele. A luxúria também tá ligada à corrupção dos costumes, né? E eu lembro que em certa passagem o Sérgio comenta de um certo favor que um antigo conhecido banqueiro devia a ele, né? Então essa luxúria também, ela não está ligada somente ao sexo, né? Ela está também ligada a essa corrupção e ela está presente em outros momentos do livro. Claro que a gente não tem tempo aqui para falar de todos e também não quero entregar nada da história para vocês, quero que vocês leiam. E aí a gente vem falar sobre a avareza, né? A avareza também, os pecados eles são capitais porque eles sempre levam a outros pecados, né? Na verdade, os pecados capitais eles são os pais de todos os pecados. Então, decorrente de todos os pecados, vem outros pecados. Então, por isso que eles são chamados de pecados capitais. E aí, a princípio, eu fiquei pensando assim, nossa, mas será que tem avareza, né? Será que o Sérgio, em algum momento, ele tem essa avareza? Porque quando ele tem uma situação melhor, ele ajuda, ele é gentil, ele é bondoso, ele não poupa esforços, ele não poupa dinheiro, mas, na verdade, a avareza ela não está só no dinheiro, né? Ela não está só ela é um sentimento também, né? Você pode ter um sentimento de avareza, você pode ser um avarento de outras formas. Por exemplo, o Sérgio não tinha muitos amigos, né? O Sérgio não foi um homem de muitos amigos durante sua vida. Né? Ele comenta mais de uma vez que ele tinha lá a cachorrinha dele, que é a fiel escudeira dele, e que era uma grande amiga dele, e depois, mais para frente, vocês vão perceber que ele vai ter aí um outro amigo. E a avareza também está ligada ao apego excessivo que a gente tem, né, com tudo que a gente deseja, né? E se a gente quer ter essas coisas e vai ter essas coisas da forma certa ou errada, isso não importa. Né? Então, o Sérgio pratica a avareza quando ele faz de tudo, seja certo ou errado, para ter mais uma vez a Gisele. Né? Ele não vai medir esses esforços. Né? E aí vem a preguiça. A preguiça ela é caracterizada pela Igreja Católica como alguém que vive em estado de falta de capricho, de falta de esmero, de falta de empenho, negligência, desleixo, e a gente nota isso em um certo momento que o personagem do Sérgio tem esse momento de desleixo, tem esse momento de falta de cuidado consigo mesmo, né? Ele se deixa... se descuida, né, do seu corpo, do seu aspecto físico, ele se descuida de si mesmo, e isso é uma certa preguiça, né? E também o momento em que o Sérgio está preso, ele fala que ele desistiu de tudo, ele tem preguiça, isso também é uma preguiça, né? Eu separei um trechinho bem pequenininho para ler no final, e ele fala dessa preguiça mesmo, ele fala assim, eu desisti, eu joguei a toalha, né? Então, isso também é caracterização da preguiça, né? E aí vem a gula, né? A gula, a gente sabe que a gula não está ligada só ao excesso da comida, né? Que a gente sabe que o Sérgio tinha essa gula uma determinada fase, mas a gula também está ligada a todos os tipos de excesso, né? E o Sérgio pratica alguns excessos, né? Durante a história, né? A gente sabe também que a pobreza do Sérgio, e a gente aí vê pesquisas que dizem que
A obesidade mata mais do que os atentados terroristas no mundo hoje, né? E essa falta de dinheiro leva as pessoas a comerem de forma errada e a obesidade aumenta no mundo inteiro por conta disso. E o Sérgio, e também vai aí também um pouco de preguiça, né, de procurar o alimento certo, se alimentar de uma forma correta, de ter um cuidado com o seu próprio corpo. Então a gente fala aí dessa gula do Sérgio. A gula também está ligada ao excesso de comida e bebida. E em vários momentos o Sérgio fala do seu gosto pelo vinho, né? Ele tinha adegas na sua casa, ele chegou até a ser um estudioso de vinhos, né? Porque ele tinha essa coisa, em alguns momentos ele descreve momentos em que ele está lendo, em que ele está se preocupando com outras coisas. A gente está tomando um cuidado para não contar a história, porque a gente fica, às vezes, dado a dizer, naquele momento que ele fez isso ou fez aquilo. Então, assim, ele, em alguns momentos, ele descreve ele estar com uma taça de vinho na mão, ele está aí com essa gula, né, também pela bebida, e o vinho também que ele usa para também deixar a Gisele um pouco envolvida com ele em um determinado momento da história, né? E aí temos a soberba e a vaidade. A soberba e a vaidade são os pecados de Lúcifer, né? O Lúcifer achava que ele era melhor que o próprio Deus, né? Por isso que ele acaba sendo expulso. Então, a soberba, ela leva a vários outros pecados, né? E tanto o Sérgio como a Gisele apresentam características de soberba, né? Ambos são soberbos dentro das suas vidas, dentro das suas atuações, né? Tanto um quanto o outro. E o Sérgio, em vários momentos, fala que eu virei um gato, eu virei um homem lindo, eu virei um maravilhoso, né? E a minha mãe dizia assim, olha, elogio em boca própria é defeito, né? Minha mãe sempre disse isso para mim. Então, assim, ele fala muito disso e ele apresenta muito essa soberba, ele se torna um homem extremamente vaidoso. Acho até que por conta da sua obstinação, né, pelo seu objeto de desejo, que é a Gisele, ele acaba se tornando um homem excessivamente vaidoso, né? O São Tomás de Aquino, ele é interessante que ele fala que a vaidade deveria ter sido um pecado tão grande que ele deveria ter sido tratado fora dos 7 pecados capitais, que ele teria que ser aquela coisa assim, vamos fazer um capítulo só para ele, né? Não vamos botar ele nos 7 pecados, vamos botar 6 pecados capitais mais a vaidade, né? Mas aí a Igreja Católica decidiu que deveria ser tratado de forma igual. Aí tem a inveja. A inveja, para mim, né, na minha interpretação, é o pior dos pecados capitais, é o pior defeito que uma pessoa pode ter. Eu escutei algumas falas do Carnal, do Leandro Carnal, e ele fala uma coisa muito interessante com relação à inveja. Ele fala que a inveja é eu reconhecer em mim o meu fracasso. Quando eu reconheço em mim o meu fracasso, é quando eu estou invejando o outro. Na verdade, a inveja, ela não é que eu queira ter o que o outro tem, né? A inveja é que eu quero ter a felicidade que o outro tem por ter aquilo que ele tem. Então, muitas vezes eu consigo aquele objeto, o fulano tem um iate, eu quero ter um iate, eu tenho inveja dele porque eu quero ter um iate. Não, você não quer ter o iate, você quer ter a sensação que aquele cara tem, porque ele é tão feliz porque ele tem o iate, né? Então, a inveja, ela não se trata de você invejar um objeto ou uma coisa que ele tem, sim o sentimento que essa coisa traz, e muitas vezes a gente tem inveja, corre atrás de alguma coisa porque a gente tem inveja, quer aquilo, e quando a gente consegue, a gente ainda não é pleno e não é satisfeito, porque na verdade não era o que a gente queria, né? E o termo inveja, né, vem do latim, que o autor gosta bastante do latim, né? Acho até que por causa da formação dele acadêmica, ele acaba citando várias frases em latim. O termo vem do latim invidere, né? Que é não enxergar, não ver, né? Tanto é que Dante, na Divina Comédia, ele fala que o castigo dos invejosos no purgatório vai ser ficar de olhos costurados com arame, que é para eles não verem, eles viram tanto a vida do outro durante
uma vida inteira que eles vão para o purgatório e vão ficar com os olhos costurados, eles não vão ver até expurgar todos os seus pecados, né? Então, esse reconhecimento do fracasso, né, ele cita algumas vezes, em alguns momentos, né, ele fala que as amigas da Gisele devem estar com muita inveja dela, porque elas estão com ele, mais uma vez demonstrando a soberba dele, né, e falando da inveja que provavelmente as amigas estão dela por ela estar com ele, por ser um homem bonito e rico, né? E aí vem uma cascata de pecados atrás disso, né? E até mesmo a luxúria. E aí eu deixei por último o objetivo do livro, que é a ira, né? E esse sentimento, e esse pecado é o que dá o que falar no livro inteiro. E ele é um sentimento que ele vai externar raiva, vai externar ódio, né? E ele é um desejo que você tem de causar um mal ao outro, né? Quem tem a ira, quem é tomado pela ira, ele quer castigar o outro, ele quer ter o outro nas mãos dele, quer subjugar, ele é movido. A história do Sérgio é movida pela ira, né? O tempo todo. Ele é movido por essa ira. E ele é um pecado capital porque ele leva a vários outros, como a cólera, a violência e até mesmo o homicídio, né? A ira leva a tudo isso. A gente tem aqui o nosso exemplo na cidade de São Paulo, não aqui na nossa cidade de Santos, mas a gente tem aqui o exemplo da ira no trânsito, por exemplo. A gente tem uma ira absurda, né? Quando a gente está dirigindo e o cara corta a gente, vai. Então, assim, para a gente se vacinar contra a ira, a gente sempre tem que levar em conta as coisas que nos são caras. A nossa família, os nossos amores, né? Então, a gente tem que sempre aplacar a ira de uma forma, pensando no que é mais valoroso para mim, né? Será que aquela ira que eu estou naquele momento, será que esse desejo de me vingar e esse desejo de ter o outro, de matar o outro, será que ele é tão importante quanto os meus pais, os meus filhos, o meu esposo, a minha esposa, os meus amigos, o meu trabalho? Será que isso é tão importante? Então, a ira do Sérgio leva ele a atitudes nem sempre muito louváveis, né, durante o livro, né, durante a história. Eu separei aqui um trecho, que eu tenho mais um minutinho aí para falar, e aí é um trecho de quando ele está na cadeia, não sei se eu posso ler, se é spoiler ou não, mas ele aqui relata dois ou três pecados, né? E ele fala assim, não sei se era a falta de ar, a fome, o cansaço, as dores no corpo, a falta de perspectiva era óbvia, nem preciso dizer. Acho que tudo junto, por isso tinha jogado a toalha, estava convicto, se é que naquelas condições alguém pode estar convicto de alguma coisa, estava convencido de que chegara a minha hora. Nem estava preocupado em respirar, né? Olha aí a preguiça, né? Contentava-me com o melado fedor que me davam, mas o fato é que ela me apareceu, né? Ela é recorrente a ele o tempo todo, né? Invadiu minha mente, ela com aquela beleza insolente de desafiar o desenho mais mágico dos deuses que a criaram. Ela com aquela perversidade atroz, aritmeticamente calculada para causar o maior dano possível. Lobo em pele de cordeiro, isto é, cobra em pele de gata. De certo modo, tenho de admitir, ela me salvou, porque fui tomado por um ódio tão profundo, tão portentoso, que saí de pronto do estado de letargia em que me encontrava. O ódio, a ira, tirou ele da preguiça, né? Tornei-me pleno de mim mesmo, sóbrio, acordado, totalmente. Doía-me tudo, e eu gritei dentro de mim um urro bestial, insólito, incomensurável. Viver. Berrei para o que restava de minhas esperanças que jaciam pelos cafundós da inconsciência. Viver, não sabia como, mas tinha que viver, sobreviver. Eu encerro aqui a minha fala, passei aí 40 segundos do meu tempo, e não sei se ficou contento, mas é isso aqui que eu tinha para falar sobre o romance. Agora eu passo a palavra de novo ao professor Gerson. Muito obrigada. Okay. Muito obrigado, Gisele, com L só. Muito obrigado, né? Enfim, é legal, né? Eu acho que o livro ele provoca muitas leituras, né? Enfim, eu tinha enxergado muitas coisas nesse livro, mas não todos os pecados juntos, não todos os 7 de uma vez, né? A ira, claro, né? É um motor, né, do livro, né? Enfim, então, mas foi muito instigante, né? Acho que a sua leitura provoca de fato em nós, né, o desejo até de rever algumas partes. É bem interessante isso, né? É legal quando a gente lê assim dessa forma uma obra literária,
porque a gente se sente curioso, mais curioso ainda com a leitura do outro, né? Porque essa leitura vai tomando outros rumos, cada vez mais. O Risato vai ficando lá para trás, sumidinho, né? Enfim, e a gente vai criando, né? A obra do Risato passa a ser nossa e a gente vai se entregando às várias e várias leituras. Eu agradeço bastante, Gisele, a sua leitura da Gisele, né? E agora eu vou passar a palavra à professora Gisele Larizati Agazi, que vai também fazer os seus comentários em 15 minutos. Bom, quem é a professora Gisele? Né? A professora Gisele é a professora desde 90 da educação básica e ensino superior, ela é pesquisadora e nas horas vagas também é escritora, né? Interessante, né? De escritor para escritor também, né? Enfim, interessante isso, né? Eu também escrevo poemas, às vezes, né? Não sempre, Nunca mostrou pra gente. Nunca Você mostrei. Tá devendo. Estou devendo, tem alguns, né? Enfim, né? Já pedi. Quem gosta de literatura sempre se aventura, né? Tá aí o nosso Põe o autor, poema né? na roda aí, Gerson. Calma aí, não, agora não. Enfim, num outro momento, né? Talvez uma roda de conversa literária, assim, mais de autores, né? Talvez a gente possa fazer isso, Bom, né? podemos fazer aqui, ó. Podemos Também, fazer entre nós, marcar um dia e fazer. Sem dúvida nenhuma, né? Enfim. Né? Mas, enfim, além disso, né, a professora Gisele é formada em Letras pela Universidade de São Paulo, ela tem mestrado e doutorado na mesma instituição, né? E o seu doutorado, ela tem 2 doutorados, né? Um é em literatura brasileira e aí não contente, acho que fez um outro ainda em literatura italiana, né? Língua italiana, enfim, né? Em tradução, ela fez um doutorado em tradução em italiano, né? Suas origens, enfim, né? E então eu vou passar agora a palavra para a professora Gisele, que vai fazer sua leitura, mais uma leitura, né? Desse romance muito interessante que é o Gisele. Por favor, professora Gisele. Obrigada. Antes de tudo, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui, né? O convite do professor Gerson, do professor Risato, a oportunidade também de estar tendo esse evento por meio da Unimes, que nos proporciona o conhecimento aqui, né, de todos nós juntos, que é um momento de festa acima de tudo, né? Assim, cada livro que nasce é uma nova estrela que brilha, né? E aí eu acho que a gente tem que agradecer bastante o autor por essa oportunidade, acima de tudo pela oportunidade da leitura e da viagem proporcionada, né? Toda boa obra literária, a gente sabe disso, né, promove mais de uma leitura, mais de uma interpretação textual. As obras ruins, elas são aquelas que fecham a porta e dizem, olha, é isso aqui que a obra diz, tá bom? Então, corre que não tem mais nada a dizer. Porém, a boa obra literária é aquela que instiga os leitores a terem abordagens diferenciadas e aproximação com a sua interação, né? Com a sua própria subjetividade. E aí eu preciso trazer aqui a minha leitura, que a gente estava conversando um bocadinho antes aqui, eu falei, olha, eu acho que o professor Risato não vai gostar da minha leitura, porque, é claro, né, ele nos deu a obra dele, e aí cada um se aventura pela leitura que construir. Inicialmente, sem dúvida alguma, né, esse romance Gisele mantém vários diálogos com outros autores, outras obras, vários textos clássicos da literatura universal, mas tem 2 que acabaram dando parâmetro aqui para as nossas leituras, né, Dostoiévski e O Bruxo do Cosme Velho, o Machado de Assis, né? E aí, indo por essas trajetórias, nós temos um mestre querido, Antônio Cândido, não é, Gerson? Que lá nos ensinou nas leituras, né? Antônio Cândido nos diz o quê? Olha, quando vamos ler uma obra, temos que perseguir a linha de força dessa obra. Qual é a linha de força da Gisele? É claro que quando a gente lê um livro só para fruição, né? Então eu vou ler tal e não vou falar sobre ele, nós vamos lá fruindo de tudo um pouco, etc. Mas, bem,
lemos o livro e agora, né? Temos algo a falar sobre? Vamos lá encontrar o autor do livro? Vamos fazer um debate literário, né? Qual é a linha de força do romance? E aí é claro que eu converso com a minha tradição de leitora, né? Não poderia nunca abrir mão dela, que está pautada no Cândido, que fala sobre a literatura e a humanização. Diz o Antônio Cândido, né? A boa literatura é aquela que nos humaniza. Humaniza por quê? Por quê? Não é porque mostra a realidade que nós queremos ver. Se a gente quer ver a realidade como a gente quer, a gente põe numa bela novela clássica, tal, porque o final vai ser feliz, não é? Os espectadores podem dizer, não termina a novela desse jeito, termina do outro, certo? Mas eis o impasse. Né? Nós nos humanizamos quando nós nos confrontamos com o abismo do qual somos feitos, feitas, né? Nosso abismo é muito maior do que o que os nossos olhos veem. Nossos olhos não dão conta de ver o abismo do qual nós somos feitos, as nossas contradições profundas. E aí o escritor, cabe ao escritor, ao bom escritor, flagrar esse abismo. Acima de tudo, flagrar as grandes contradições das quais nós somos feitos. E quando nós nos debruçamos sobre Gisele, fazendo uma sinopse assim, sem correr o risco de spoiler, podemos dizer o quê, né? Gisele é um romance que trata de uma paixão enlouquecida de Sérgio por uma mulher, certo? Mas eu gostaria de falar um bocadinho do Sérgio. Quem é Sérgio? Sérgio é um pobre, é um pé rapado, nas palavras de muitos por aí, né? Sérgio é uma pessoa de uma classe social, né, baixa, que se apaixona por uma mulher rica, da elite econômica do país, que vai frequentemente aos Estados Unidos. E Sérgio, por um azar do destino, é preso num determinado momento e, a partir disso, pelo sistema de proteção às testemunhas, ele tem que mudar a sua personalidade, o seu nome. Golpe de sorte. Por quê? Porque, a partir dessa mudança, o Sérgio se torna Henry, um riquíssimo homem da alta sociedade, não é? E aí, Sérgio / Henry acaba, então, se tornando este personagem que é, acima de tudo, ambíguo, ambivalente. E é sobre essas ambivalências que eu gostaria de falar. A Gisele, quando falou dos 7 pecados capitais, estamos todos nós aqui ouvindo, e claro que quando ela foi deslindando os pecados capitais, quantos de nós não ficamos pensando, puxa, pequei de novo, pequei mais uma vez, não é? Pois bem, mas se não é isso que nos humaniza, por quê? Né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Nós vamos fazer uma guerra de pedras aqui, tá certo? E por trás, então, dessa desconstrução, não é? Acima de tudo, de estereótipos que nós lutamos tanto para construir, mas que ao fim nos desumanizam, porque por trás de todo estereótipo nós temos a tentativa de limitar aquilo que é humano. A Chimamanda Adichie tem aquela fala muito bonita, o perigo de uma história única, como essa história única nos embrutece, porque aí nós acabamos lidando num mundo de sombras, um mundo que não nos diz quem é o outro. Quando nós reconhecemos essas ambivalências, é que nós nos colocamos e nós nos humanizamos. Então, o romance Gisele nos pega pela mão e diz, vem cá, vamos olhar pela fenda, né? E aí, lembrando que tem um livro, inclusive, sobre Machado de Assis, que fala sobre a fenda, o autor nos ajuda a ver pela fenda, não é isso? E a nossa Gisele, que está ali com o Sérgio, né? Eles se conhecem como? E eu também não vou dar spoiler, porque está bem no comecinho do livro, né? Eles se conhecem, por quê? Porque o Sérgio tem um ato nobre. O Sérgio, ele acaba salvando uma criança, né? Num momento de tensão, salva essa criança, a Gisele vê aquilo e se apaixona por Sérgio. Porém, depois,
ela se muda para os Estados Unidos e então o que acontece? Se separam. E a partir disso, Sérgio então Sérgio/Henry começa a sua grande aventura. Nós podemos falar que este livro, que é simplesmente fascinante, né? Ele tem essa ironia fundamental. A ironia que está desde a construção dos personagens. Sérgio, que é aquele rapaz bom que salvou a criança, que depois se torna uma espécie de espírito diabólico. Porém, o próprio Henry diz, interessante, as minhas melhores ações, quando eu faço, parece que quem a comanda é o diabo. Isso está lá no livro, né? Eu vou mostrar, tá? Ele afirma isso, né? Parece que as minhas melhores ações são comandadas pelo diabo, diz ele. E nós pensamos, bom, então a contraparte é as piores ações é pelo anjo. Essas contradições do qual o romance vai se tecendo vão performando não apenas as ironias que são fundamentais na própria construção desse personagem Sérgio, mas até mesmo da Gisele, porque ao final nós não sabemos bem quem é a Gisele. Ela não tem voz, ela é silenciada. E aí, para toda leitura feminista aqui, nós diríamos, ei, Risato, cadê a mulherada aí? Queremos ouvir a voz daquelas que foram silenciadas, né? Nessas contradições que se percorrem, o desafio é posto para o leitor. E daí a beleza do romance que nós falamos sempre, que tem toda a tradição, né, do próprio Lukács, se nós pensamos aqui, do romance da aprendizagem, né? Que romance da aprendizagem é esse que nos proporciona, nós leitores, aprender com essa história? Aprender sobre o quê? Claro que cada um vai fazer a sua trajetória da aprendizagem, mas nós, como leitores, não podemos ignorar dados do livro fundantes, que são, na verdade, a desconstrução de uma história de amor, a desconstrução do próprio conceito de amor, a desconstrução do que viria a ser os vínculos de amizade, a desconstrução das nossas próprias expectativas em relação à vida. No comecinho do livro, a primeira parte, o primeiro capítulo, como é? Como Dostoiévski, é assim que o livro começa, né? Então, o autor, muito sabidamente, como se ele não estivesse aqui entre nós, ele já pega na mão e já faz uma provocação, porque a vida de Dostoiévski é uma tragédia, começa, né, com uma grande tragédia, começa no sentido de que a partir de então ele publica os seus grandes livros. Qual tragédia? O Dostoiévski é preso porque participa de um movimento conspirador contra Nicolau I, vai preso, condenado à morte. Quando está lá Dostoiévski no paredão, opa, liberto da morte. Vai passar 10 anos na Sibéria, Dostoiévski. Essa experiência é a experiência traumática fundamental desse autor. E é também a experiência traumática do nosso personagem Sérgio/Henry. Essa experiência traumática está na própria origem desse personagem. Diz ele, em vários momentos, né? A mãe dele era uma empregada doméstica que tinha que se submeter a inúmeros maus tratos da sua patroa. Esta mãe chegava em casa com vontade de chorar, vontade de chorar não, chorando, e diz Sérgio, não me lembro do dia que minha mãe chegou bem depois do trabalho. Todas as vezes ela chegava chorando pelas humilhações sofridas. Esse personagem, né, que tem essa relação que é investigada no romance, né, acaba com esse trauma fundante, também ele, quando preso e depois retoma a sua vida em mãos, ele não consegue abandonar aquela origem humilde, porque evidentemente nós nunca conseguimos nos abandonar, nós nunca conseguimos abandonar a nossa identidade, a nossa formação, né? Mas ele não é só aquele Sérgio de origem humilde, paupérrima, que via sua mãe chorar pelas humilhações sofridas pela patroa, mas ele é também aquele que vai participar dessa elite econômica e que vai também fazer
da moeda, do dinheiro e do capital a sua mediação de relação com o mundo. Como é que ele conquista Gisele? Porque a Gisele, em determinado momento da obra, se vocês me permitem a leitura, né? Em determinado da obra, a Gisele liga para ele e diz, vou ler aqui textual, um trechinho, ela diz para ele assim, Sé, eu estive pensando e acho que nós temos que dar um tempo. Eu vou amanhã para os Estados Unidos e ficarei 1 ano. Continuou. Vou para os Estados Unidos estudar e não sei quando volto. Só sei que vou demorar por lá. Fez uma pequena pausa que mais pareceu um século e prosseguiu. Gisele dizendo, né? Abre aspas. Ao telefone. Você tem de se cuidar. Não pode deixar essa sua doença se alastrar. Você está muito gordo. E essa barba na cara não engana ninguém. Você não passa de um menino barbudo e gordíssimo. Está perdendo a saúde. Quando precisar arrumar um bom emprego, não vai conseguir. Pois quem vai te dar um se você tem essa aparência? É assim que Sérgio é abandonado. E aí, isso é o que ele nos conta. Só que um leitor experiente que vê lá as pistas do Machado de Assis, a gente fica desconfiado, né? Queremos ouvir Gisele. E aí, mas é assim que ele se sente. E o que importa no mundo, senão aquilo que nós sentimos, não é? Senão aquilo que nós compreendemos deste mundo. Então ele é largado e se vê como alguém inútil, gordo. Ela o manda estudar na USP, um pouquinho como quem manda as favas, ele até fala isso, vai estudar na USP, e ele diz, nossa, mas ela me mandou estudar na USP como quem manda outras favas, né? Então o chamou de burro, de inútil, de gordo, de pelancudo, e ele se vê assim, ele passa a se ver assim como este gordo que é largado, e aí ele dá essa reviravolta na vida, se torna um homem absolutamente belo, rico, poderoso, que é capaz de oferecer à sua Gisele os melhores jantares. Eu não vou contar o que acontece, porque aí seria um grande spoiler, então vocês precisarão ler para saber se depois dele se tornar este formoso homem, aos olhos sociais, capitalistas, que geram determinados estereótipos, vocês precisarão ler para saber o que é que nós temos daí para frente, se ele consegue ou não conquistar nossa Gisele. Mas, para finalizar aqui, que eu já estou estourando no meu tempo, eu diria o seguinte, né? Vamos ler essa obra com aquilo que é o melhor da literatura, que é a possibilidade de aprender, de desconstruir, porque se nós não pudermos nos dar o direito de ter uma aventura da aprendizagem nos romances, nas grandes obras, e deixar que ela provoque estranhamento, os formalistas russos trazem isso também, esse conceito do estranhamento, né? O que é a arte? A arte é aquilo que nos provoca estranhamento, né? Então, bom, isso aqui é uma caneta, tudo bem, mas vem um artista e inverte ou coloca assim e diz, olha, também pode ser uma outra coisa. E quando o autor nos possibilita ver o mundo de um outro ponto de vista, bingo, né? Estamos diante de uma obra de arte, estamos diante de uma obra que nos provoca a reflexão, que nos provoca a desconstrução daquilo que nos empobrece como seres humanos e nos faz um convite para a humanização de nós mesmos, das nossas relações e da própria sociedade. Se nós não conseguirmos nos humanizar, nós vamos continuar fechados em caixinha e nos odiando. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui nessa roda de conversa tão boa, com o autor aqui, e é uma alegria bem grande. Muito obrigada. Nós agradecemos, Gisele, a essa leitura tão interessante, né? Mais uma leitura, né? Enfim, a gente sabe, é interessante, né? Eu acho que quantos lerem o livro, né, encontrarão vários ecos. Eu acho que a Gisele tem razão quando ela diz isso, dessa
pluralidade de vozes, né, que o livro provoca, e é interessante, claro, né, que a Gisele elegeu uma chave de leitura, ela elegeu o Machado, né? Mas a gente poderia eleger outras chaves, né? Tudo bem, ele começa lá com o Dostoiévski, eu acho que tem bastante de Dostoiévski, especialmente no começo, mas tem muito de Kafka também, né? Enfim, mas tem muito de Kafka nesse negócio, né? E aí eu lia durante um bom tempo só puxando Kafka, né? Aí depois, aí eu comecei a lembrar do Gray, né? Do Retrato de Dorian Gray. Aí não vem ele e fala Gray. Eu falei, mas isso aqui é Dorian Gray? Enfim. Então aí você vai para os espelhos, enfim, né? E aí você pode, né, mergulhar no mundo dos espelhos de novo, Machado, né? Se a gente quiser pegar, ou a Clarice, né? Ou então Guimarães Rosa, enfim, o mundo dos espelhos é tão rico, né? Fizemos um estudo esses dias, né, no nosso grupo, só sobre vários romances e contos, enfim, que falam dos espelhos, né? Enfim, e aí você tem um jogo especular imenso nesse livro, né? Já para começar desse negócio de Sérgio, né? E Henry, né? Enfim, você tem, né? Enfim, e atrás do espelho você tem a Gisele, né? Enfim, então você tem uma série de questões aí muito interessantes, né? Desses retratos que são construídos, enfim, desse jogo especular, jogo de olhares, enfim. Enfim, é isso, né? Eu acho que a boa literatura é isso, ela tem que instigar essa multiplicidade, ela tem que nos mover a cada frase, a cada momento, a cada capítulo, né? Enfim, a tal ponto que a gente fala, eu quero ler de novo, eu quero ler, enfim, né? Edson, eu vou Multiplicando. quebrar o protocolo um minutinho, vou pedir a palavra só um minutinho. Eu só quero observar uma coisa, essa questão das formas de leitura, né? Quando a Gisele relata a forma que a Gisele rompeu com ele por telefone, o tom ríspido que ela leu, né? Eu já li assim, Sé, você precisa se cuidar, você não está se cuidando. Então, você percebe que eu li, né? Eu li desse jeito, com esse tom. A Gi já não, ela já leu assim, você não passa de um gordo, você não passa assim. Não, você está muito gordo, você precisa de saúde, você precisa se preocupar. Peraí, eu preciso fazer a defesa da minha leitura. A minha leitura, ela foi, na verdade, acompanhando o tom de voz do Sérgio, porque ele é terrível. Depois, embaixo, então eu tentei acompanhar como o personagem ouviu. Não é que eu vi Gisele desse jeito. É o Sérgio. Eu já achei que a Gisele foi carinhosa com ele. Eu tentei acompanhar a leitura dele. Eu vou ficar agora, fora, cuida. Só para tentar fazer um aporte aqui que eu acho importante, né? Tem a questão das marcas textuais do livro, porque a interpretação, a obra ela é aberta até um ponto, né? Como diz lá Humberto Eco. Mas tem marcas textuais que limitam as leituras. Então, é isso que eu acho que a gente fica sempre num esforço assim de reflexão. Quais são as marcas textuais que vão conformando, limitando e tal? Isso é bacana também de pensar. Sim, é legal. Desculpa, Gerson, desculpa ter interrompido. Não, tudo bem. Não, entendi, claro, legal, é sempre assim mesmo, né? As leituras são assim, elas, né, enfim, cabe, né? Enfim, mas você me lembra de novo o Eco, uso e interpretação, toda a questão que ele faz. E aí volta sobre o próprio Eco, né? Que quem leu essa obra do Eco, eu escrevi um artigo, né, há uns anos atrás, sobre uso e interpretação, sobre superinterpretação. É um texto sobre o Eco, né? Enfim. E aí, mas a questão que o Eco levanta sobre outros, volta-se para ele mesmo, porque ele faz toda uma série de comentários sobre a obra dele, que eu considero, muitas vezes, uso, né? Um pouco de superinterpretação. Eu acho que tem, enfim, a gente tem essas marcas, tem os limites, tem as questões, mas, enfim, mas a obra é provocativa, e enquanto a obra ela provoca, e as faíscas vão surgindo, né? Enfim, então a gente vai tentando captar, vai tentando amarrar aqui e ali, enfim. Mas tem um ponto de vista, né? Olha, uma está do ponto de vista da Gisele, a outra está do ponto de vista do Henry, ou do Sérgio, enfim. Então você se coloca, você vai se deslocando, né? E essa ambiguidade do autor também, ora você tem raiva dele, ora você fica, puxa, né? Coitado também, enfim, né? Você também se coloca numa posição extremamente ambígua, e aí você não sabe direito quem é essa Gisele, né? Enfim, então, por isso, talvez, essa questão que vai se deslocando, né, ao longo da leitura, né? A Gisele não é entregue para a gente de bandeja, né?
ela não é. Aos poucos, né? Assim, o livro é muito catafórico, tá, né? Para usar um termo da linguística, né? É extremamente catafórico. Ele vai, né? Ela, você nem sabe de quem está falando, enfim, vai construindo, vai construindo. Aí você vai tendo uma ideia vaga de quem é essa Gisele, enfim. Aí você vai mergulhando na psicologia da personagem, e aí você vai se perdendo no meio dessa psicologia também. A gente também se ambiguiza em relação a isso. Enfim, quer dizer, essa é a riqueza do livro. Acho que é isso que, né, que leva a gente a pensar nessas coisas todas, né? E vai abrindo páginas e mais páginas da nossa mente também, das possibilidades. E aí essas múltiplas vozes que vão comparecendo, né? Da filosofia, da literatura, né? Enfim, ele traz o Voltaire, ele traz o Do Descartes, direito. todo o campo do direito, enfim, vai trazendo esse monte de coisa, então a gente vai realmente, né, ampliando cada vez O mais. Crime e Castigo do Dostoiévski, né? O Então, tempo, por isso que tudo eles que é do ressoa ao centro, mesmo tempo. por Ô, isso que ele Gerson, diz que é só do centro. para quebrar um pouquinho também, é a questão da estrutura labiríntica, né? Você falou do Humberto Eco, quer dizer, a obra tem um tanto disso. Se a gente fosse geografizar a obra, né? Nós faríamos uma estrutura labiríntica, porque quando a gente termina o livro, você não sabe mais direito que ponto que começou, dá uma vontade danada de reler. E aí mas a gente vai, tá bom, se eu for reler, mas peraí, eu vou jogar minha bolinha para qual ponta, né? Porque sendo uma estrutura labiríntica. Aí que os olhos da revisora ajudam, né? Porque o olho do revisor ele é o olho que vai e volta o tempo todo, né? E aí eu fui e voltei na obra várias vezes, né? Eu li um capítulo e falei assim, não, mas peraí, eu vou ler de novo aquele capítulo que eu li agora pouco atrás, vou ler outra vez. E aí eu voltava e lia, relia. Então, eu li e reli durante a minha leitura várias vezes, né? E é interessante isso, porque às vezes a gente olha de um jeito e às vezes a gente olha do outro o mesmo capítulo, a mesma fala, né? É bem interessante isso. É legal. Bom, gente, agora vamos passar a palavra, né, ao autor, né, enfim, Por mais não só aqui importante. os críticos, aqui, né, enfim, né? Mas legal, exato. Eu acho que isso mostra, né, o quanto que o trabalho rendeu e está rendendo. Eu acho que dos vários leitores, né, que vão fazer essa travessia, né, que é uma travessia bem interessante, labiríntica, né, enfim, meio borgiana também, em certo sentido, né, enfim. Mas eu vou, então, agora, né, passar a palavra ao Risato, né, e primeiro eu vou apresentá-lo, e depois o Risato vai comentar aí, né, um pouco de tudo isso que já foi falado, enfim, e aí fala da obra, né, Risato, conversa um pouco com isso tudo que a gente já falou da sua obra, né, enfim. Vamos lá. O Risato Nunes é brasileiro, aqui no estado de São Paulo, né, a sua formação acadêmica é totalmente na área do direito, né, ele é graduado em Direito pela PUC de São Paulo, é mestre em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, é doutor em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, é livre docente em Direito do Consumidor pela PUC São Paulo, né? É desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, aposentado desde outubro de 2012, é advogado inscrito na OAB, né, desde fins de 2012, é professor há 40 anos em curso de graduação, de pós-graduação, mestrado e doutorado, especialização nas cadeiras do direito do consumidor, introdução ao estudo do direito, teoria geral do direito, filosofia do direito, direito processual e civil, tendo feito sua carreira como professor na PUC São Paulo. Bom, o Risato, com esse livro, né, já é o seu 47º livro, né? E um outro aí que também é de 2020, depois eu gostaria que o Risato falasse dele, né? Que chama-se O Assassinato da Sogra, né? Que é um romance também, né? Enfim, fala um pouquinho dele, Risato, depois para a gente, né? Não sei se você já lançou, vai lançar também, enfim, esse livro. Mas então são 47 livros, sendo muitos desses livros na área do direito mesmo, né? Tem vários livros que já estão esgotados, inclusive, e vários livros, é o que interessa aqui a essa discussão, vários livros na área literária, né? Ele tem poesias, romances, romance infanto-juvenil, né? E agora está lançando agora conosco aqui o Gisele, e mais esse que é o Assassinato da Sogra, e um pouquinho antes ainda tem o Quarentena, né? Que são momentos de reflexão, que também é um romance, tudo em 2020, né, Risato? E o ano passado você já lançou um outro, que é o Diário de uma Garota Preocupada, que também é literatura infanto-juvenil. Então, você tem essa carreira
dupla também, né? Enfim, você é da área do direito, você é desembargador, você tem uma série de obras dentro da área, mas você é também, e desde o princípio, a gente nota, desde o começo, você sempre se preocupou com o seu trabalho literário, né? Em poesia, em romance, novelas, enfim. Então, eu vou passar agora a palavra ao professor Risato, que vai fazer um comentário da obra Gisele, e também gostaríamos de ouvir um pouco sobre essas suas outras obras. Por favor, Risato. Muito bem, olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença do professor Gerson, fazendo a apresentação, das professoras Gisele Prado e Gisele Agazi, uma Gisele com L e outra Gisele com 2 L's, e que nós escolhemos pela capacidade delas e não pela coincidência dos nomes, né? Eu quero dizer de cara, que eu estou muito feliz com esse lançamento. Eu lancei vários livros, e vocês sabem, lançamento de livros ao vivo, na tradição brasileira, o autor não faz nada, ele fica autografando lá. A gente só vai implantar um pouco aquilo que os americanos fazem, que é o autor falar um pouco do livro antes de fazer o lançamento. E a primeira vez que eu estou fazendo um lançamento aqui virtual, fazendo e permitindo e mostrando àqueles que estão nos assistindo a análise feita pelas duas professoras, eu estou muito feliz porque eu acho que a gente tem que fazer isso sempre. Foi a melhor lançamento de toda a minha vida. Eu estou, assim, as análises feitas pelo professor Gerson, pela professora Gisele, pelas duas professoras Gisele, me deixaram, assim, numa satisfação que eu nunca tive. Realmente, em relação ao meu texto, foi a melhor coisa que eu já ouvi em relação aos meus textos. E eu acho que essa é uma oportunidade de um aprendizado incrível. Acho que a gente tem que fazer isso sempre. Submeter a obra a uma interpretação dos nossos colegas, pares e outras pessoas mesmo, né? Porque traz uma visão do leitor pelo livro, independentemente daquilo que o autor quis. Porque vocês falaram alguma coisa aí, não sei qual dos três falou, e eu lembrei de uma hipótese, uma coisa que eu já escrevi antes, está em algum lugar dos meus livros, não sei se é desses infantos juvenis, mas eu lembrei que era uma história que eu inventei, na verdade. O sujeito vai numa livraria, numa loja de livros, que infelizmente estão em decadência, né, cara? As lojas físicas, especialmente na pandemia, estão numa fase ruim, mas ele vai numa loja e fala para o vendedor, olha, eu quero aquela prateleira inteira de livros. E o autor falou, todos? Ele falou, não, daquele livro X até o livro Z. Por quê? Não, porque cabe exatamente na minha estante. Né? Um livro de uma estante não passa de um enfeite. Mas quando eu tiro o livro da estante e leio, ele ganha uma vida que ele nunca teve. A vida que o leitor terá no diálogo com o texto, independentemente do autor. É claro que cada autor tem as suas características. A gente citamos aqui os nossos prediletos, aqui todos, Dostoiévski, Machado de Assis, Kafka, Oscar Wilde, etc. Esses são os meus prediletos, Sartre, enfim. Eles têm suas características, mas o livro só ganha vida quando alguém lê. Enquanto isso, ele é um mero enfeite na estante. A gente citou vocês, e um livro ele ganha vida na medida em que a pessoa lê, com a sua memória, sua experiência, nesse diálogo que vai surgir com conflitos, com emoções, com raiva, com alegria, etc. Foi citado Humberto Eco, eu lembro de uma entrevista que Humberto Eco deu, alguém disse para ele, senhor Humberto Eco, o seu livro, não lembro qual deles era, mas alguém falou, tem uma passagem aqui no seu livro que é muito obscura, não dá para entender. Aí o Humberto Eco falou, você lembra dos Caçadores da Arca Perdida? Para o repórter. O repórter falou, lembro. Então, tem uma cena dentro de uma caverna que ele está fugindo de uma bola. Está claro ou está escuro lá dentro? O repórter falou, está escuro. Ele falou, pois é, essa é uma cena escura, não posso fazer luz, não posso dar luz. Eu escrevi uma cena obscura. Ela não pode ser clara. Então, quando a gente conversa com o autor, talvez tenha oportunidades que a gente não tinha antes. Mas vejam, o que eu quero dizer, a análise feita pelas professoras, eu escrevi aqui, olha, 3 folhas de anotações que são maravilhosas. Eu, quando escrevi com uma inspiração e coloquei um texto lá que tem algo em mim que não é importante. Eu estou percebendo agora que, por causa desse meu lançamento ao vivo com vocês, valeu a pena escrever o livro. Pronto. Já valeu. Já valeu. Porque me tocou muito a maneira como vocês conseguiram entender vários aspectos do livro. Não é?
independentemente daquilo que eu quis colocar, independentemente da Gisele ser um mistério que talvez tenha que ser revelado no livro 2, não sei, não é? Talvez, né? Talvez seja um plano, mas essa ideia do livro, ela sendo feita do jeito que nós estamos fazendo, quero dizer, desde logo, topei, gostei, eu acho que todos nós, e todos aqui são escritores, não sou só eu, devemos fazer lançamentos assim, é muito bom, é muito bom. Em relação aos temas, e até um pouco aquilo, enquanto o Gerson falava, eu escrevi aqui, eu de fato, eu tenho uma carreira na área jurídica, e eu sou doutor em filosofia do direito. A filosofia e a literatura, para mim, elas são muito ligadas. Eu estudei muito comunicações, eu tenho vários textos em termos de comunicações. Então, os meus alunos de mestrado e doutorado sempre leram literatura. Eu dei aula durante 20 anos no primeiro ano da Faculdade de Direito. Na primeira semana da Faculdade de Direito, meus alunos eram obrigados, eu dava uma ordem aos meus alunos que era ler O Mercador de Veneza de Shakespeare. Por quê? Porque ler O Mercador de Veneza de Shakespeare é aprender direito. E eu lembro que a impressão que os alunos tinham no primeiro momento era assim, ai, professor, nós vamos ter que ler Shakespeare. E a semana que vem nós vamos debater. E eles voltavam encantados, porque, infelizmente, parece que entrar no mundo do direito foi que a literatura não entra, a literatura está lá. Para entender, lendo O Mercador de Veneza, a gente compreende muitas coisas do direito. Hoje aquela cláusula, a cláusula penal do Mercador de Veneza seria a cláusula abusiva com base no Código de Defesa do Consumidor, que é a minha especialidade. Mas Shakespeare é importantíssimo. E o direito, eu sempre fui um daqueles que na Faculdade de Direito defendeu que o direito tivesse a possibilidade de criar uma linguagem muito mais ampla do que meras leis. Cá entre nós, lei é uma coisa que todo mundo tem que conhecer e respeitar. Aplicar a lei é outra coisa. Julgar alguém é outra coisa diferente. Então, talvez isso, quando eu escreva de algum modo, isso vai aparecer em algum momento. Porque eu estou pensando em questões de morais, em questões de justiça, o tempo todo, né? E aí a análise que as duas Giseles fizeram é perfeita nisso, porque tanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista emocional ou psicológico, me parece que, de algum modo, eu quis colocar isso lá. Eu queria... se falou muito... Bom, enfim, eu fiz muitas anotações aqui, acho que nem dá tempo de eu falar de todas. Mas tem uma questão que me chama a atenção, importante, porque a gente passou da pandemia, o Gerson me acusou aí dos outros livros, né, O Assassinato da Sogra, que tem mesmo um caráter um pouco humorístico mesmo, que é uma série jurídica de uma advogada que vive no interior. O primeiro caso que ela vai julgar é esse do assassinato da sogra. Na pandemia, eu lembro que num dos meus vídeos no Instagram, na pandemia, fiz um comentário sobre o texto do Sartre, Entre Quatro Paredes. Porque a gente fica trancado, né, olhando para si mesmo. E o personagem Sérgio, o Henry, nesse livro, ele, quando conta aquela experiência dos pássaros que saem da árvore e se chocam com o vidro, ele realmente fica na dúvida sobre o que é real, né? Ele tinha um pouco essa... A gente tem uma dúvida, o que é real, afinal? O que de fato é real? E o que nós estamos vivendo nessa pandemia? Uma crise de identidade sobre o real, né? Afinal, ninguém nem sabe como é que o vírus... É uma coisa que a mim atingiu, me deixou muito assustado, assim, espantado, foi que eu descobri que, por exemplo, a gente imagina que nós estamos no século XXI num alto desenvolvimento da tecnologia. Os Estados Unidos matou um general lá no Iraque num avião não pilotado, avião que andou 20 mil quilômetros, dirigido por um computador, e soltou uma bomba lá. Estão produzindo, a tecnologia está produzindo automóveis que vão andar sem motoristas, caminhões que vão ser pilotados sem ninguém lá, né? Aí o sujeito entra em casa, ele bate palma, acende a luz. Ele assobia, liga o ar-condicionado. Vai na geladeira, tem tudo que ele precisa comprar, ela já diz. O mosquito entra pela janela, pica ele e ele morre. Então, assim, eu fiquei espantado que a medicina, a biologia, a ciência não estão no século XXI, estão no século XIX. A gente descobriu isso agora. Então, o que será que é real? Né? Afinal, o que será que é real?
Claro que o livro não tem nada a ver com isso. Eu aqui estou um pouco me denunciando, porque o Gerson me falou que eu já escrevi livro infantis juvenis. A maior parte dos meus livros são jurídicos, mas eu realmente escrevi 3 livros infantis juvenis. Esse é o meu segundo romance. Tem esses 2 de 2020 que ainda vou trabalhar, vou tentar divulgar. Mas isso é culpa do meu signo, como eu estava falando antes. Eu nasci no mesmo dia do Fernando Pessoa, 13 de junho, e Fernando Pessoa tinha 4 personalidades diferentes. Eu tenho, também deve ser assim um pouco. Falo de direito, no mesmo dia sou obrigado a falar de direito como advogado, como juiz, e depois, para relaxar, a gente pensa em escrever uma poesia, viu, Gerson? A poesia, no final do dia, ajuda a relaxar. E eu também adoro escrever poesia. Eu não sei se humaniza, mas de todo modo, a mim é uma coisa obrigatória para o meu alívio. Acho que sim, certamente humaniza, né? Eu acho que a poesia humaniza sim, sem dúvida alguma. Eu fiz também aqui uma outra observação, que eu queria fazer um comentário sobre a inveja, porque, de fato, a inveja aparece lá, mas a Gisele Prado observou bem a questão dos 7 capitais lá, fez uma descrição dos 7 capitais que eu achei genial, porque eu não pensei nisso. Eles aparecem lá, mas eu, em momento algum, pensei neles. Penso na inveja porque a inveja é uma coisa que me chama muita atenção, e eu, sempre que posso falar da inveja, eu cito Bernard Tapie, que é aquele empresário francês, que tem um livro autobiográfico que chama-se Viver. E o Bernard Tapie, ele era alguém da periferia de Paris, e que se fez empresário famoso, até para quem gosta de futebol, ele comprou o time de futebol Paris Saint-Germain, é um empresário muito famoso lá na Europa. E ele, nesse livro, fala que ele sofreu muita inveja. Ele teve uma expansão muito grande, veio de um lugar, foi para um outro muito alto, e ele sofreu com inveja. E ele conta uma história sobre a inveja que eu queria colocar para adicionar aquilo que a Gisele colocou. Ele diz que existiam 2 irmãs, uma trabalhadora, estudiosa, etc., e a outra que só tinha inveja dela. Se ela fosse bem na escola, a outra ficava com raiva, tinha inveja. Se ela arrumava um emprego, a outra ficava com inveja. E um dia, uma fada madrinha aparece na casa, entra pela janela e vai conversar com a invejosa. E fala para a invejosa: olha, eu sou sua fada madrinha. Você está sofrendo muito por causa da sua irmã. Então eu vim aqui te dar o que você quiser. O que você quer? E a invejosa falou: o que você vai dar para minha irmã? Ah, não interessa o que eu vou dar para sua irmã. Para você, eu dou o que você quiser. Se você quiser um castelo na Áustria, eu te dou. Não, quero saber o que você vai dar para minha irmã. Não importa. Se você quiser $1 bilhão na Bolsa de Nova York, eu te dou. Me pede. Eu posso te dar. Ele falou: primeiro eu quero saber o que você vai dar para minha irmã. Aí a fada falou: bom, então eu vou ter que revelar. Para sua irmã, eu vou dar o dobro do que você pedir. Aí ela pensou e falou: me fura um olho. É terrível porque o invejoso, ele, ao contrário daquele que compete, que quer ser melhor que você, o invejoso, ele quer tirar o que você tem, né? Ele quer fazer isso. Isso é terrível. Isso, como a Gisele tocou no assunto, isso sempre me chama a atenção. Eu acho que sociedades invejosas, por exemplo, grupos invejosos andam para trás. E grupos competitivos têm uma tendência a ir um pouco numa outra direção. Não sei se a direção está correta, porque aí é uma outra questão ideológica, que o mundo está muito atrapalhado, e então aí a gente teria que colocar um pouco de ideologia e moral, é um outro assunto. Mas, enfim, eu queria, concluindo para o que eu coloquei, essa experiência aqui hoje, para mim, foi nota 10, porque eu nunca tinha feito isso. A gente lança livros, como vocês também lançaram, os livros são vendidos. Os livros jurídicos eu tenho uma certa resposta, porque são muito técnicos, né? Livro jurídico é técnico, tem uma função. Eu tenho um livro sobre monografia, como fazer uma monografia jurídica, um TCC, uma dissertação e uma tese, então ele é muito prático, ele tem a ver com uma produção científica específica. Isso traz um resultado porque a gente começa a receber consultas. Mas lançar um livro de literatura ou de poesia, Gerson, eu estou sentindo que isso foi para mim, uma grande experiência, porque eu fiquei muito feliz com aquilo que eu ouvi aqui das nossas queridas Giseles e do Gerson. O nosso tempo está esgotando, eu queria devolver a palavra ao Gerson e agradecer mais uma vez ao Nimes por ter permitido que nós fizéssemos isso. E eu vou dizer aqui, nossa pró-reitora Elaine,
a nossa reitora Renata, que eu acho que a gente devia fazer isso bastante, mais vezes. Isso é muito bom. Obrigado a vocês. Exato, eu agradeço muitíssimo. Eu acho que a sua colocação também ela nos ajuda imensamente a entender fundamentalmente o que é o papel da literatura, né? Porque há uma certa visão do senso comum de que o autor detém realmente o controle sobre a sua obra, né? Enfim, então, o Bakhtin já escreveu um livro, né, sobre Dostoiévski, em que ele justamente ele critica essa perspectiva, né, de que o autor detém, né, como se fosse aquele manipulador de bonequinhos, ele detém, né, todo o controle das suas personagens, enfim, né? Então ele vai dizer que o Dostoiévski não justamente ele é gigante porque ele não faz isso, né, fundamentalmente, né? Obviamente, né, a gente extrapola, né, a gente sabe que não tem só o Dostoiévski que faz isso, né? A gente sabe que tem muitos outros que fazem isso, né? Mas a gente aprendeu com o Bakhtin também a olhar para essas perspectivas literárias de forma muito mais ampla, né? E aí a perspectiva borgiana mesmo, né? Do Jorge Luis Borges, né? Que diz que o trabalho é o do leitor, né? Ele se desculpa por ser autor. Olha, vocês me desculpem, né, se eu sou o autor, né? Na verdade, a obra literária é do leitor, é ele que, né? Ele que constrói, na verdade, né, todos esses passos que você... né, o escritor está dando as pistas, na verdade, né, enfim, então, né, enfim, então eu acho que de uma certa forma, né, eu acho que a gente se complementou aqui, né, acho que a gente trouxe visões múltiplas, né, da obra, o próprio leitor reconhece também essas várias possibilidades de leitura, né, que a obra permite, né? Obviamente, né? Mas é porque ele deixou essas marcas lá também. Isso é importante, né? As marcas de leitura, todo esse trabalho de ourivesaria, né? Que você essa metaliteratura que vai acontecendo, né? Que né, hoje, né? Então, sei lá, o romance do Risato hoje estaria dentro de uma perspectiva, enfim, é uma discussão também dentro do campo literário, né? Estaria hoje dentro de uma perspectiva pós-moderna, enfim, mas um dos traços da chamada pós-modernidade é justamente essa relação, né? De trazer os múltiplos autores, conversar com eles, enfim, fazer da literatura meta-literatura, né? A gente sentiu os ecos, né? De todos esses autores ali revivescendo na obra, né? Enfim, e não é só, você não traz só a literatura, porque você traz também a filosofia, né? E várias perspectivas que o latim que aparece quando aparece, enfim, é bem interessante, né? Isso também lembra o Eco, mais uma vez, né? Porque aí perguntaram para o Eco, né? Mas para quê? Né? Lá no Nome da Rosa, né? O Eco sempre o Eco, né? No Nome da Rosa. Para que aquele monte de página em latim? Para que aquilo? Isso não tem sentido. Ele falou que tem, faz parte do clima, né? Claro, né? Da obra da Idade Média, enfim. Né? Ele, justamente, o especialista em tudo isso, que cria o clima. Mas eu não sei ler latim, nada. No troubles. No troubles. Né? Não tem problema, né? Enfim, né? Mas faz parte, obviamente que faz parte, cria todo o clima, né? Enfim, quem lê, claro, você tem um filme que é maravilhoso também, mas enfim, mas a obra, ela tem toda uma construção. O Eco era semioticista, né? Todo mundo sabe disso, né? Enfim, então é óbvio que os livros do Eco são sempre, para quem, né, quem é da semiótica como eu, né, enfim, a gente tá lendo o Eco e está vendo ali os motivos pelos quais ele tá fazendo aquilo tudo. Mas, obviamente, o problema da interpretação sempre né? É um problema hermenêutico, é sempre um problema, né, de fazer com que nós, né, por meio da leitura, nós nos humanizemos mesmo, né? Enfim, que nós possamos ter múltiplas visões, múltiplas possibilidades, né? Afinal de contas, um dos principais problemas do ser humano é ser um homem de uma visão só, né? Enfim, justamente a ideia, né, da invejosa, né? Quer dizer, a irmã não vai ver nada, enfim, é ela em quem terra de rei, quem tem um olho só é rei, enfim. Então, olha como é que o invejoso pensa, né? Enfim, então nesse sentido, né, ser leitor não é ser invejoso, né? Ser leitor é compartilhar, ser leitor é ser acolhedor. Enfim, então, nesse sentido é que eu queria fechar aqui a nossa fala, né, com esse sentido de acolhimento, né? Acho que a obra é como lugar de acolher, a obra como lugar
de construção coletiva, no qual participam nós, os leitores, mas participa também o autor, né? E eu te lembro também sempre de uma fala do Medina, que é um professor de grego, né, com quem eu tive aula na PUC São Paulo, né, ele falava assim, o poeta escreve a poesia, ninguém a lerá, não tem problema, as musas lerão. Enfim, então, de alguma forma, né, então não tem álibi, quer dizer, a gente sempre sabe que tem algo a mais, né, enfim, tem sempre algo que está transcendendo a própria obra, né, enfim. Então, eu gostaria, né, fechando essa conversa com todos, eu gostaria de convidar todos que estão nos assistindo para ler de maneira assim saborosa como nós lemos, né, a obra do Risato, e que ela realmente se espalhe por aí, ela crie mais felicidade, crie mais leitores felizes, né, leitores instigados, com certeza vai instigar muito o leitor, né, e talvez nessa outra complementação, esse outro livro 2, né? Enfim, será talvez a possibilidade da gente vir a história do ponto de vista da Gisele também, né? Que seria muito interessante, né? Estão sendo cobradas pelas Giseles, né? Enfim, e que é muito legal também, né? Enfim, eu queria agradecer aqui a todos vocês, né? Essa tarde tão incrível, né, de conversa mesmo. Conversa literária sempre é uma boa conversa, sempre é animada, sempre nos faz pensar mais. O leitor escrever mais e nós lemos muito mais ainda, né? Enfim. Então, eu gostaria muito, né, de agradecer a todos vocês, as duas Giseles, a Gisele com L só, a Gisele com 2 L's, né? A você, Risato, por ter nos dado essa oportunidade ímpar, acho que a primeira vez que nós fazemos isso. Aqui eu não fiz isso antes, acho que as duas Gisele também não fizeram, então para nós foi assim, um prazer imenso, né, ter feito esse encontro. Vamos fazer mais vezes. Que bom, vamos fazer, porque literatura merece mesmo, né? E gostaria, mais uma vez, de convidar a todos que estão nos vendo aí para ler o livro, né? Exato, vai chegar, a gente leu em e-book, mas vai estar chegando logo aí, né, em papel, não sei se as livrarias já estão lançando, né? Enfim, mas depois, né, todo mundo vai ter acesso, talvez em e-book também, talvez em papel, não sei como vai ser feito o lançamento, mas acredito que vocês vão ter acesso às duas formas, né? Enfim, em qualquer uma delas vale a pena, porque o livro é realmente muito interessante, né? Então, eu agradeço mais uma vez a todos. Obrigado a todos. E, né, passo a palavra só para as duas Giseles e vocês, para, né, fazer umas palavras finais e fecharmos aqui o nosso lançamento. Gisele Prado, por favor. Agradeço a oportunidade de ter participado dessa conversa tão gostosa hoje, né? Acho que realmente a gente precisa fazer mais e mais, né? E aqui, ao contrário do livro, as Giseles tiveram voz, né? Tiveram direito de falar as suas opiniões, as suas leituras, né? E dizer que o livro é realmente apaixonante. Quero sim o volume 2, quero sim a continuação da história. Acho que o Gerson falou, e a Gisele falou, e eu também falei, de dar voz à Gisele, né? Ver o lado dela, né? Entender, escutar o lado dela, e ver se ela foi tão cruel assim como a Gi falou, ou se ela foi mais séria, né? Se ela foi mais, né, um pouco mais carinhosa. Agradeço muito essa tarde super gostosa, essa oportunidade deliciosa, e vamos sim, sem dúvida, vamos repetir, professor Risato, agradeço pela obra, agradeço pela oportunidade, professor Gerson, Gi, minha amiga já há tanto tempo, né? Professoras de letras virginianas com o mesmo nome, né? Olha só quantas coincidências nos cercam. Durante um tempo tivemos o mesmo marido. Meu marido trabalhava com ela e eles iam de carona juntos. Meu marido levava ela de carona para a FEI. E eu dizia assim para ele, olha só como você é esperto, você arrumou um amante que tem o mesmo nome que eu, que é para não ter problema de senilidade, né? Se trocar o nome não vai ter problema. A gente sempre brincou muito com isso. Agradeço muito essa tarde gostosa. E passo a palavra a Gi, minha amiga. Agradeço, Gi. Estou aqui rindo
muito. Gente, olha, muito obrigada por essa oportunidade tão boa. Eu quero fazer uma defesa aqui. Uma mulher nunca é cruel. Eu não estou vendo a Gi, nossa xará, como cruel. Uma mulher nunca é cruel. É que eu tentei aqui trazer a leitura. Cadê a Abigail, Gerson? Na verdade, eu quis traduzir aqui a leitura do Sérgio, né, tão forte, que imprime esse olhar à Gisele, retratando-a como... Mas é muito curioso isso, porque ela é retratada como alguém demoníaca, mas também angelical. Eu acho que o ponto forte da obra são essas ambivalências que nos provocam a reflexão, né? Então é uma incógnita quem é esta Gisele, a gente relê, e ao reler o personagem, nós temos a oportunidade de nos reler, né? Eu sempre digo para os alunos que a literatura é o território da liberdade, e se há uma coisa, se há um sentimento, um espaço interno que nós precisamos respeitar sempre, essa nossa liberdade interna, né? Então, assim como cada obra é um presente para o leitor, porque cada leitor tem a oportunidade de viver a sua experiência, né? Também a possibilidade do diálogo, de ouvir o outro, de aprender com o outro. E eu aprendi aqui hoje tantas coisas, tantos olhares, né? Eu acho que essa construção que vai nos enriquecendo realmente é um presente. Olha, Risato, a gente estava super animada, ainda falei para o Gerson, a gente vai se divertir, eu falei para a Gi Prada também, nossa, que bom ter momentos assim de prazer mediado pela literatura, que é, ao fim, o que nos move. Quando você diz, Risato, eu escrevo um poema para descansar, eu digo que, na verdade, a literatura, para quem escreve, fica o convite aqui, né, também, é um encontro com a nossa alma, né? Sem julgamento e sem o chicotinho interno. Você falou do juiz, todos nós temos um juiz interno que é terrível, né? Então é o momento que a gente deixa o juiz e vamos nos humanizar nos nossos piores e nos nossos melhores sentimentos, né? Então, muito obrigada por esse momento partilhado aqui e de tantas aprendizagens. Obrigado, Gi. Agora o Risato, para as suas palavras finais. Bom, eu vou repetir o que eu falei. Essa experiência, para mim, foi maravilhosa. Em termos de lançamento de livro, foi a melhor experiência que eu já tive. Eu acho que nós, não só eu, mas todos nós aqui, outros, devemos repetir a dose. Eu acho que daqui para frente, lançamento de livro tem que ser assim. Eu acho que não... É muito mais enriquecedor, independentemente do que vai acontecer em relação à obra, que vai se falar, etc., mas é muito mais enriquecedor do que simplesmente entregar o livro, as pessoas põem autógrafo, as pessoas vão embora e vão ler, e depois a gente fica sabendo alguma coisa, mas essa discussão, como nós fizemos, e tive o prazer, a honra, a satisfação e a sorte de contar com vocês três, professora Gisele Prado, professor Gisele Agassi, professor Gerson Santos, também isso foi muito bom para mim. Então, eu quero, de novo, consignar, assinar embaixo. Eu adorei esse lançamento. Obrigado a todos vocês. E ao Nimes também, que nos propiciou esse momento. Muito obrigado. Então tá, obrigado para todos vocês mais uma vez, e agora, né, eu considero encerrado por hora, né, enfim, como você me disse, que sou, na verdade, né, todo encerramento é só o início de uma outra coisa, né. Enfim, exato, podemos estar voltando aqui mais uma vez, né, no futuro, com talvez a continuação da Gisele, enfim, mas esperaremos. Então tá, gente, uma boa tarde a todos, e até o próximo lançamento, viu? Tchau, tchau. Tchau.